De novo, uma questão de raciocínio lógico. Essa aqui caiu nos níveis 1, 2 e 3 nessa OBMAP de 2018. Vovó Vera quis saber qual de suas 5 netinhas tinha feito um desenho na parede da sua sala. As netinhas fizeram as seguintes declarações. Emília diz, não fui eu. Luísa, quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela? Marília, não foi a Rafaela nem a Vitória. Rafaela, não foi a Luísa. E a Vitória diz, Luísa não está dizendo a verdade. Se apenas uma das netinhas mentiu, quem fez o desenho? Então o que a gente tem aqui, além das declarações das 5 netas, a informação mais importante é que apenas uma das netinhas mentiu. Então a gente vai usar essa informação para deduzir aqui qual das netas que é a que fez o desenho. Então vamos começar supondo, vamos alternativa por alternativa aqui, supondo que foi essa a netinha que fez o desenho. Então vamos começar na letra A, supondo que foi a Emília. Então a Emília fez o desenho. Agora, o que a Emília disse? A Emília disse que não foi ela. Então, se ela fez o desenho e ela disse que não foi ela tá mentindo. Então, aqui ela mentiu. Agora, vamos ver se as outras falam a verdade. Então, se você olhar aqui a frase da Luísa, a Luísa diz que quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. Mas se a nossa hipótese inicial aqui agora é que a Emília foi a que desenhou, então, não foi a Marília e nem a Rafaela. Portanto, a Luísa também estaria mentindo. Ou seja, o que a gente descobre aqui? Se a gente supor que foi a Emília, a gente vê imediatamente que tem 2 netinhas que estão mentindo. E o enunciado diz que apenas uma das netinhas mentiu. Portanto, a conclusão aqui que a gente chega é que isso é uma contradição. Então não pode ter sido a Emília. Então a gente já arrisca essa possibilidade. E aí vamos começar a análise de novo. Agora supondo que foi a Luísa. Então vamos repetir aqui a análise das afirmações das netas, supondo agora que foi a Luísa. Então, se foi a Luísa, a Emília diz que não foi ela. Então, nesse caso, a Emília estaria falando a verdade. Agora, a Luísa diz que quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. Então, se a gente está supondo que foi a Luísa, então nesse caso ela estaria mentindo, porque ela falou que foi a Marília ou a Rafaela, não ela. E se você olhar aqui a declaração da Rafaela, ela diz que não foi a Luísa. E como a gente está supondo aqui que foi a Luísa, então a Rafaela também estaria mentindo. Então, mais uma vez, a gente encontra aqui 2 netas estão falando mentira. E isso não é possível. Portanto, a nossa hipótese inicial aqui, de que tinha sido a Luísa, está errada. Então a gente tem que descartar. Agora vamos para a próxima análise aqui, supondo que foi a Marília. Se foi a Marília, então a Emília diz que não foi ela. Nesse caso, ela está falando a verdade. A Luísa diz que quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. Então, se foi a Marília, então nesse caso, a Luísa está falando a verdade também. Porque ela falou que foi uma ou a outra. E de fato foi a Marília. Agora a Marília diz que não foi a Rafaela nem a Vitória. Então, se foi a Marília, então de fato não foi nem Rafaela nem Vitória. Então a Marília estaria falando a verdade. A Rafaela diz que não foi a Luísa. Então, se foi a Marília, de fato não foi a Luísa. Então a Rafaela também está falando a verdade. E a Vitória diz que a Luísa não está dizendo a verdade. Então é mentira, porque a gente já viu que a Luísa está sim falando a verdade. Então quem estaria mentindo nesse caso é somente a Vitória. Então, essa conclusão aqui está coerente. Tem apenas uma neta que está mentindo, se for o caso de ser a Marília. Então, por enquanto, a nossa resposta correta é a Marília. Agora a gente tem que ver se a gente consegue descartar a Rafaela e a Vitória aqui, só para ficar bem completo. Então vamos apagar aqui e vamos supor agora que é a Rafaela. Se a gente supõe que é a Rafaela, o que acontece? A Luísa diz que quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. Então ela está falando a verdade, porque foi a Rafaela. A Emília diz que não foi ela, também tinha falado a verdade. Pulei a Emília aqui. A terceira é a Marília, ela diz que não foi a Rafaela e nem a Vitória. Mas se a gente supôs aqui que foi a Rafaela, então aqui a Marília está mentindo. Porque foi a Rafaela. Agora, a Rafaela diz que não foi a Luísa. De fato, se foi a Rafaela, não foi a Luísa. Então ela estaria falando a verdade. E a Vitória diz, Luísa não está dizendo a verdade. Mas de novo, a Luísa está sim dizendo a verdade. E aí a Vitória, nesse caso, está mentindo. Aí a gente tem aqui 2 mentirosas, que não pode ocorrer. Então a Rafaela ser a que pintou a parede não é possível. E aí agora falta só analisar o caso da Vitória aqui. Suponha que foi a Vitória que pintou. Então, o que a Emília diz? A Emília diz que não foi ela, está falando a verdade. A Luísa diz que quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. Se foi a Vitória, então a Luísa está mentindo, porque não foi nem Marília nem Rafaela.
Então a Luísa estaria mentindo. Aí a Marília diz: não foi a Rafaela e nem a Vitória. Tá mentindo também, porque foi a Vitória. Então nesse caso também a gente encontra aqui duas que estariam mentindo se fosse a Vitória. Então já dá pra excluir a Vitória. E de fato a única resposta possível aqui é que quem pintou o desenho na parede da sala foi a Marília. E a resposta correta é a letra C.